E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, que bom que você ficou com a gente aqui no programa Caminho da Luz. Hoje nós estamos batendo um papo bem legal, tentando refletir um pouco sobre essa questão das vidas passadas, né? Então, Soraya, será que vale a eu não sei, pena eu sei que eu relembrar sempre fui as vidas maravilhosa, passadas, rainha, né? poderosa. Afinal, pra quê? Foi bom você falar nisso. Não vem não, não vem me tirar do trono, hein? Ó, já Pois estou é. aqui na minha cadeira, entronada. Porque normalmente... Estou aqui, poder total. Normalmente as pessoas que nos procuram começam a relatar que fizeram... Olha, me disseram que eu fui rei, rainha, fui príncipe. O cara não quer ser, o cara não quer limpar o banheiro de ninguém, né? Não, foi Tá governador, sempre, foi juiz, foi deputado, né? Então, assim, ninguém... Na hora que o cara vai lá fazer a terapia, ele sempre foi alguma coisa. Ninguém foi pobre, paupérrimo, agricultor, limpador de rua. Era só gente bacana, né? Porque, afinal, é o seguinte, se falar, já pensou? Fala pro cara assim, olha, você foi lá um marceneiro, sei lá. Que é tão lindo, né? Que é tão lindo, mas fala assim, ó, você foi lá um simples, um reles trabalhador, né? Um operário. Um operário padrão. Aí eu falei, caramba, mas que sem graça. Eu pensei que não volta mais para o consultório, né? Vai se sentir ofendido. Então, assim, tem que falar que foi alguém importante, porque aí o cara vai pagar mais umas 4, 5 consultas, entendeu? Então, ainda bem que eu não fui, né? Não procurei, não vou procurar jamais, porque já me bastam as intuições, Soraya. Já me bastam as intuições também. Eu tenho essa certeza plenamente no meu coração, na minha alma. Não tenho necessidade nenhuma de saber de nada. Não gostaria. Tenho raiva de quem vem dizer, olha, eu acho que você foi isso. Eu falo, ai meu Deus. Né? Tem gente que é assim, o médium, quando ele não está afinado com a sua tarefa, o médium está ainda dando umas titubeadas, ele gosta de ficar contando para os outros o que ele está vendo, o que ele está sentindo, etc. Então, a gente tem que ter um certo discernimento, porque a gente vai para um desequilíbrio danado quando a gente começa a querer relatar para as pessoas tudo que se vê, tudo que se fala, tudo que, né? Então, não tenho, porque eu sei, ninguém, e você que está nos vendo aí, sabe também. Você, para falar, mas não sabe. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe onde a coisa pega. Você sabe aquilo que te dói. Você sabe quais são os comportamentos que, se alguém fizer aquilo para você, né, vem à tona alguém que você até fala, nossa, eu não acredito que eu sou assim. Mas, gente, isso tá lá, tá gravado, né? Então, não precisa saber. Claro, a gente aqui, a gente faz as ressalvas no campo da ciência, que existem pesquisadores brilhantes, maravilhosos, que têm trabalhos, e eu acho que é maravilhoso que eles continuem a fazer, porque, como falando ontem com a Heloísa Pires, ela esteve lá no A Caminho da Luz fazendo uma palestra, e eu falando para ela, falei, Heloísa, mas eu fico me indagando, por que será que o Espiritismo ainda não chegou em todas as mentes, todos os corações, com com esse olhar da vida futura, da imortalidade e tal? Ela olhou para mim com aquela, né? Como sempre, né? Claro que eu sei a resposta, porque não está na hora para todo mundo, cada um está com o seu conhecimento lá, a sua tampinha está ali, fechadinho, está tudo bem, né? Ela falou assim para mim, vai chegar através da ciência, porque a ciência está caminhando para tentar essas provas,
para entender a reencarnação. Né, quando a gente fala de um médico que vai tratar um paciente que tem um transtorno psicológico, psiquiátrico grave e que para aquele doente é necessário que se use uma intervenção mais, né, contundente, sei lá, para nós, não é a gente que vai provar, né? Eles estão chegando. Justamente é até bom isso, Surá, Sim. que ele não seja espírita. Claro. Né? Porque, como você já tinha citado no nosso programa na Rádio Boa Nova, Brian Weiss, que é um de muitos mestres, né? Muitas vidas, muitos mestres, que foi o livro de sucesso dele, e eu indico um outro livro dele chamado O Amor Real, que ele conta aí uma história justamente de dois pacientes, uma mulher e um homem, que tinham uma dificuldade muito grande de relacionamento. E aí, quando ele começou a fazer a terapia, ambos citavam características iguais, locais iguais. Aí ele começou a perceber que os dois se separaram numa outra encarnação e que não conseguiam encontrar ninguém. Aí ele tentou unir os dois, mas olha só que coisa, toda vez que ele tentava acontecia alguma coisa, mas ocorreu que os dois se encontraram no aeroporto. Olha que louco, é um livro maravilhoso, em que os dois se reencontram, e aí ela fala, e ele fala depois para o médico, para o Brian Weiss, falou assim, encontrei meu grande amor, né? Se reencontraram. Olha só, isso cientificamente não tem nada a ver com o espiritismo, mas que daí, ou seja, de alguma forma, por merecimento, eles foram amparados, e os amigos espirituais estão em todo canto. Não há espírito espírita. O que há é espírito, né? É isso mesmo. Né? É legal porque a ciência, ela vai no efeito para chegar na causa. O Kardec fez o mesmo caminho, né? Então vai chegar lá, vai pegar lá a pessoa que está com uma dificuldade emocional, que é um efeito, e vai entender da onde que vem onde que está a essência disso. Sem explicação, Sem né? explicação. Porque os dois bonitos, os dois bem colocados na vida, não havia uma justificativa que, assim, olha, a pessoa veio com muitas limitações. Não, eles tinham todas as capacidades nele para se darem bem, mas não se davam. Pois é, então a gente já tem isso, é latente, já está em nós, né? Só precisa, e num momento em que alguma coisa acontece, é aflorado. Outro dia eu estava falando com uma amiga que estava num voo, eu não me lembro exatamente se ela estava no sul do país, alguma coisa assim, e no avião ela disse que ela ficou tão aflita porque uma criança, acho que de uns 4 anos de idade, começou a falar com a mãe, né, assim, dizendo para a mãe, me tira daqui, eu quero sair daqui, por favor, me tira daqui. Ela começou a ficar aflita porque ela falava, meu Deus, como é que pode, né? Então, assim, como é que você explica uma aflição de um ser desse tamaninho que diz, me tira daqui, né? Olha a agonia que ele estava. Então, para nós espíritas, a gente sabe que o espírito só está num corpo de carne, um corpo pequenininho, que está ainda em formação. Mas aquele ser já acessa algumas coisas dentro de si que ele já sabe, não foi uma experiência boa em algum momento para ele ali. Então, veja, pode ser um trauma, pode ser isso, pode ser uma vivência, mas o que a gente quer trazer aqui é que a gente, com certeza, por esses sinais, a gente já vai entendendo quem a gente é. Não, e olha só, e aí Kardec continua nessa resposta da pergunta 303, né, corroborando no que você justamente está falando, tendes intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo a mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala.
essa voz que é a lembrança do passado, Pois é. vos adverte para não recair na falta de que já vos fizeste culpados, né? Pois é, né? É a voz e a gente não ouve. A gente, assim, eu me coloco porque às vezes a intuição, você ouve, você fala, não faça isso. Você releva, insiste. Depois você fala, mas meu Deus, por que eu não ouvi? E você que está aí nos vendo deve estar pensando em alguma situação que a sua lembrança, a voz da consciência acende lá um neon e você já vai saber, cara, menos, pé no freio, calma, não é aí. E a gente não faz isso, né? Então, talvez o momento de agora, como a gente já tem mais conhecimento do que no passado, é começar a entender que hoje a gente experimenta efeitos que a gente precisa entender a causa, né? A gente só toma um remédio, mas a gente não sabe qual é o fundo dele, né? Onde que a gente está atacando. A gente vai só lá no efeito. Então, vamos melhorar. É isso aí. E para nos melhorar, né, gente, temos que compreender que talvez essa necessidade mesmo que a gente tem de ajudar ao próximo, de estar envolvido em algum projeto institucional de caridade, né, vem de onde, né? Justamente porque provavelmente nós temos lá na nossa consciência algo dizendo, jogamos tanto fora, né? Por que agora a gente não pode beneficiar o próximo? Então está aí a sua oportunidade. Acesse o nosso site www.amigosdaboanova.com.br ou ligue aqui no 0800 12 18 38 e ajude essa fundação maravilhosa chamada Casas André Luiz. Voltamos já já.